cento acima da inflação, combatendo sonegação e privilégio. Então, se nós não estivéssemos cuidando da parte fiscal, nós não estaríamos cumprindo a meta fiscal, que era muito exigente esse ano, porque nós saímos de um déficit, em virtude dos calotes do governo anterior, de mais de 2% do PIB o ano passado. Só de calote, nós pagamos mais de 100 bilhões de reais. Entre estados e precatórios, nós tivemos que indenizar 120 bilhões de reais de calote dado pelo governo anterior. Então, era um desafio grande trazer o déficit para perto do equilíbrio, e estamos conseguindo fazer isso. Nós estamos com meta zero e banda de 0,25% do PIB, e o ano que vem eu estou muito seguro de que, com as medidas que estão sendo tomadas, nós também vamos ter êxito em cumprir as metas, sabendo que, em caso de não cumprimento, tem uma série de gatilhos que são disparados para que ela venha a ser respeitada. Mas eu não creio que esses gatilhos, assim como esse ano não dispararam, eu não acredito que vão disparar o ano que vem, porque eu estou bastante seguro que nós estamos, tanto do ponto de vista da receita quanto da despesa, fazendo o trabalho para que elas se encontrem de forma sustentável, sem necessidade de vender patrimônio público para maquiar, sem necessidade de não pagar despesas previstas em lei. Esse tipo de maquiagem que foi feita, de contabilidade criativa que foi feita recentemente, não estamos prevendo nada disso, estamos querendo cumprir a lei e cumprir as metas estabelecidas com o país. Tá bem? Eu não sei se você quer organizar, mas estou à disposição até 9h30 e depois a equipe técnica. Bom dia, umas dúvidas básicas aqui. Queria saber como vai ser a tributação dos mais ricos, que não foi explicada direitinho, como vai ser a alíquota, vai ser o imposto de renda. Queria entender quantas pessoas vão deixar de receber algum salário em 2025 também com essa medida proposta. E por que as medidas pegaram tão poucos militares, o impacto é de 1 bilhão por ano, bem abaixo das demais medidas. Por que vocês foram assim, leves aos militares? Por que vocês podem contribuir mais? Obrigado. Olha, eu creio que assim, o impacto estimado é de 2 bilhões por ano, no caso dos militares. Eu penso que, se você considerar a despesa discricionária que eles têm, é um gesto significativo. E foram coisas que nunca foram conseguidas pelos governos anteriores. Mas é importante a tua pergunta, porque reforça o apelo que nós estamos fazendo para todos os poderes e para todos os ministérios de se engajar nesse desafio que é reequilibrar as contas públicas. Inclusive, isso vale para empresário, vale para servidor público, vale para todo mundo. Todo mundo que tem algo que destoa da média do cidadão brasileiro, né, os benefícios fiscais para as grandes empresas, que estão agora publicadas no site da Receita Federal. Aliás, aproveito para dizer que nós vamos divulgar a segunda leva de benefícios fiscais, CNPJ por CNPJ, né, nas próximas semanas. Então, a Receita Federal está colocando tudo de forma transparente, né, na internet. Isso também está sendo feito do ponto de vista do serviço público, toda a transparência, quem recebe, quanto que se aposenta, para que nós possamos, a cada passo que nós demos, controlar o que extrapola a razoabilidade, o que extrapola o que é aceito socialmente como justo. Então, a correção dessas injustiças tem que ser feita em todos os âmbitos. E eu desconheço um governo que, em 2 anos, tenha combatido tanto privilégio quanto esse. Porque nós enfrentamos muitos desafios. Vou lembrar aqui dos fundos fechados, dos super ricos, lembrar dos fundos em paraíso fiscal. Ou seja, esse governo não está nem um pouco indisposto a enfrentar esse tipo de injustiça. Em relação ao imposto de renda, eu creio que ele vai exigir uma reunião à parte, porque ela é uma reforma. Então, mas, em grandes números, é o seguinte: nós, quando tomamos posse, o presidente Lula, ele tinha uma tabela de isenção que era de R$ 1.800, se eu não estou enganado, em torno de R$ 1.800.
A partir de 1º de janeiro do ano que vem, ela já vai atingir mais de R$3.000. Ou seja, nós vamos ter incorporado aí um contingente de brasileiros expressivo, que deixaram de pagar imposto de renda em função do aumento da faixa de isenção. E o nosso objetivo é que, em 1º de janeiro de 2026, essa faixa de isenção atinja R$5.000. Essa faixa de isenção vai ser feita da mesma forma que foi feita nas 2 vezes passadas. Ela não atinge todo mundo que tem renda. Ela atinge todo mundo até um determinado limite. Então, por exemplo, a faixa de isenção até 5.000, de fato, levando em consideração o status atual, ela vai beneficiar todo mundo que ganha até 5.000, porque vai deixar de pagar, e todo mundo até cerca de R$7.500, porque vai pagar uma alíquota um pouquinho menor do que paga hoje. Então, se você somar o que vão deixar de pagar, mais aqueles que vão ter uma alíquota menor, com essa forma de cálculo, que não é a forma de cálculo que está circulando aí no mercado, a suposta renúncia atingiria alguma coisa em torno de R$35 bilhões, e não R$70 bilhões estimados pelo mercado. Porque, reforço, volte para a forma como a Receita trabalhou, passar de R$1.800 para R$3.000. O impacto foi muito menor do que o previsto pelo mercado, em virtude dessa sistemática que foi desenvolvida pela Receita, que não só muda a faixa de isenção, como muda o desconto. É essa combinação que vai permitir chegar a esse resultado. Como isso vai ser compensado? Pessoas que hoje têm renda e não pagam imposto, uma renda superior a R$50 mil por mês, ou seja, R$600 mil por ano, né? Elas vão passar a pagar um mínimo. O que significa isso? Vamos supor que uma pessoa tenha aluguéis, tenha salário, tenha dividendos, tenha juros. Ela vai somar o que ela recebeu, qual foi a sua receita, e ela vai calcular 10% desse valor que ela recebeu, em todas as rubricas aí. Recebeu, vamos supor que ela tenha uma renda anual de R$1 milhão, ou de R$600 mil para pegar o começo da escadinha, R$600 mil. Aí ela vai fazer a conta o seguinte: eu paguei 60 mil de imposto de renda? Não, eu paguei 35 mil de imposto de renda. Eu vou ter que recolher 25 mil para completar os 60. O mesmo vale para a pessoa que ganha R$1 milhão. Agora, suponha que ela ganha R$600 mil e ela pagou 80 mil de imposto de renda. Ela não é atingida pela medida. Ou seja, nós estamos fazendo um conceito novo de imposto de renda mínimo, considerada toda a renda da pessoa e considerado tudo que ele pagou de imposto de renda naquele exercício. É assim que está sendo considerada. E tem algumas distorções que nós estamos corrigindo em relação à saúde. Os gastos com saúde vão continuar dedutíveis na sua integralidade. Ok? Na sua integralidade. Você vai poder continuar deduzindo o gasto de saúde, 100% do que você gastou você vai poder deduzir. Mas a isenção de imposto de renda por razões de saúde vai estar limitada a quem ganha até R$20 mil por mês. Vou repetir. Existem pessoas que ficam isentas do imposto de renda por razões de saúde. Tá? E existem pessoas, e todo mundo pode abater despesa de saúde na sua integralidade. Se você gastou R$1 milhão para fazer um tratamento de saúde, você vai poder deduzir. Esta segunda regra não vai alterar. Você vai poder continuar deduzindo 100% do teu gasto de saúde. Seja num plano de saúde, seja particular, o que for. Tá certo? Tem gente que tem plano de saúde e ainda faz o gasto particular, 100% da despesa com saúde ele vai poder deduzir. Contudo, a isenção de imposto de renda, por razões de saúde, vai ficar limitada
a quem tem um salário de até R$20 mil por mês. Para além disso, a pessoa continuará deduzindo 100% dos gastos de saúde, mas não fica isenta 100% de imposto de renda. Essas duas medidas conjugadas garantem os 35 bilhões que compensam o aumento da faixa de isenção. Hã? É metade eles depois vão detalhar, a Receita detalha para você cada ponto do projeto. Mas essas duas medidas, elas garantem que você feche a conta, e o compromisso que nós temos do Congresso é que a reforma da renda só pode ser votada se o critério da reforma do consumo for adotado, que é o da neutralidade. Ele nem pode visar arrecadar mais, nem pode visar arrecadar menos. Reforma não é para... A reforma da renda e do consumo, a reforma tributária, não pode ter a finalidade de fazer o ajuste de contas, porque senão você não consegue fazer a reforma. Então, a neutralidade é uma espécie de pressuposto da reforma avançar. Se você tiver que tomar medidas para corrigir as contas públicas, é o que nós estamos fazendo desde 1º de janeiro do ano passado. Nós estamos fazendo isso. O ajuste das contas públicas estão sendo feitos com base nas distorções do sistema, de 1º de janeiro de 2023 para cá, e continuarão sendo feitos. Mas isso não pode impactar o princípio da reforma tributária, que é o da neutralidade fiscal. Nem perde, nem ganha arrecadação. Foi feito assim com o consumo, o compromisso é que seja feito assim com a renda. E isso não vai ser feito esse ano, porque não é possível fazer um debate com a sociedade sobre reforma da renda, e nós queremos exatamente usar o ano que vem, que é um ano muito propício. Repito, é um ano sem congestionamento da agenda, a agenda não estará congestionada, e é um ano não eleitoral. Então, nós temos um ano inteiro para debater esse tema. E nós temos que provar uma lei o ano que vem para valer a partir de 2026. Eu creio que isso é totalmente possível. E não se confunde com aquilo que reforça o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal tem que ser reforçado pelo lado da despesa, contendo, pelo lado da receita, corrigindo distorções. Isso vai continuar sendo feito, e por vários governos a fio, porque tem muita distorção no sistema que precisa ser corrigida com leis específicas e com foco específico. Ministro, bom dia. Marcela Aires, da Reuters, aqui. O senhor tinha dito que esse pacote seria voltado a dar vida longa ao arcabouço fiscal e que a discussão e a apresentação da reforma do imposto de renda ficaria para o ano que vem. Eu queria entender qual foi o ganho e o racional por trás da inclusão da reforma de renda agora, que contrariou expectativas que tinham sinalizadas proativamente pelo senhor, ou seja, pelo próprio governo, e que a frustração dessas expectativas culminou no dólar batendo o maior valor histórico, juros longos em patamares considerados insustentáveis no longo prazo, acrescentando também que hoje o dólar abriu em alta de mais de 1%. E ainda sobre esse mesmo tema, o senhor tinha dito que o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tinha sido chamado pelo presidente Lula para dar sua visão, sua percepção sobre o impacto do anúncio das medidas. O que ele externou ao presidente? Obrigada. Olha, não tem o Banco Central autônomo. Eu não posso falar pelo Banco Central. Vamos respeitar a institucionalidade. Então, o Galípolo responde pelo Banco Central e eu respondo pela Fazenda. O presidente quis ouvir todo mundo para tomar uma decisão sobre todos os temas que foram discutidos aqui. Os temas foram discutidos durante 2 meses, inclusive a questão do encaminhamento foi discutida também. Ele ouviu todos os ministros e tomou a decisão que lhe pareceu a mais adequada para dialogar com o país. Porque o presidente não dialoga só com o mercado financeiro, dialoga com o país inteiro, né? Dialoga com as expectativas das pessoas por justiça social, dialoga com uma série de anseios represados que é próprio de uma liderança com a estatura que ele tem. Então, ele ouviu a todos nós,
eu diria, ouviu até ficar rouco de tanto ouvir, entendeu? Ouviu muito, há mais de 2 meses de debates internos, ouviu todos nós, a opinião de todos nós, mas a decisão tomada é do chefe do Executivo e a decisão foi tomada, né? Mas todas as ponderações foram feitas por cada uma das pessoas que estão aqui e em relação a cada medida que foi tomada. Tudo isso aqui foi discutido com todos os ministros, com a saúde, com o trabalho, com o desenvolvimento social, com a educação, com os militares. Todo mundo foi ouvido. Todo mundo foi ouvido. E quando há divergência, o presidente arbitra e nós encaminhamos. Olha, a reforma da renda ia ser mandada até por determinação constitucional. Nós tínhamos prazo constitucional para mandar. E é um compromisso de campanha do presidente. Aliás, não só dele. Os 2 candidatos a presidente da República que foram para o segundo turno prometeram isso. Sendo que o presidente anterior tinha prometido na campanha de 2018. Né? Então, esse tema da reforma da renda, ele está pautado nas campanhas eleitorais há pelo menos 6 anos. Desde 2018, o tema da reforma da renda surgiu nos embates eleitorais. E as distorções sobre quem ganha muito e não paga, quem ganha pouco e paga, né, não são de hoje. Então, tinha um prazo constitucional estabelecido pela reforma tributária, está lá para quem quiser ler, e a determinação foi tomar todas as decisões esse ano para que elas possam ser processadas a partir desse ano e o ano que vem, para deixar claro o projeto que está em curso. Bom dia, Álvaro Gribel, do Estado de São Paulo. Queria fazer uma pergunta para o ministro Rui Costa. Ministro, o que a gente apurou nas últimas semanas e meses é que o senhor atuou muito fortemente para desidratar esse pacote. Algumas medidas importantes, como, por exemplo, Previdência, Saúde, Educação e até o Fundeb, elas acabaram não entrando. E a minha pergunta é a seguinte: essa visão política de curto prazo de alguns integrantes do governo, incluindo o senhor e com a devida vênia, ela prevaleceu sobre o compromisso do governo com a sustentabilidade das contas públicas? E para o ministro Haddad, ministro, esse pacote ele parece ser claramente insuficiente para reancorar as expectativas. Vocês não estão colocando para o próximo governo, que pode ser inclusive vocês, a necessidade de um outro ajuste em 2027? Primeiro, deixa eu só colocar, antes de mais nada, o que está sendo colocado aqui é um absoluto compromisso do governo do presidente Lula com o equilíbrio fiscal, com a responsabilidade fiscal e com o arcabouço fiscal. Isso tem sido dito reiteradas vezes. E esse compromisso do presidente é um compromisso do conjunto dos ministros e dos ministérios. E, portanto, esse conjunto de medidas foi construído conjuntamente, como disse o ministro Haddad, por todos os ministros, e muitos foram ouvidos, e o presidente arbitrou por esse conjunto de medidas que hoje está sendo anunciado. Eu acho que não soma para o país esse tipo de abordagem de querer continuar insistindo de que existe chapeuzinhos vermelhos e lobos maus dentro do governo. Aqui, todos nós temos responsabilidade com esse país. O que está se fazendo hoje, de forma clara, objetiva, é acenando para responder a um mercado que, pelo texto que vocês publicam, estava precificando no presente uma possibilidade de desequilíbrio futuro das contas públicas. E aqui está se garantindo que esse desequilíbrio de longo prazo não ocorrerá. E, portanto,
Este é o compromisso essencial da decisão hoje tomada. Reafirmar através de medidas firmes, como o realinhamento do reajuste do salário mínimo, e com ele todas as despesas a ele indexadas, trazendo esse crescimento para o crescimento do arcabouço fiscal. Isso foi feito de forma unânime entre os ministros que aqui estão na mesa. E eu queria, mais do que nunca, afirmar uma frase que eu disse recentemente: quem apostar contra o Brasil vai perder, porque esse país cresce de forma consistente, está atraindo investimentos internacionais de forma consistente. O presidente Lula não abrirá mão da responsabilidade fiscal, e o que nós fizemos esse ano, cortando quase 20 bi do orçamento, para garantir o cumprimento do compromisso que nós fizemos e da lei atual vigente. E todos os ajustes serão feitos, se necessário forem, para continuar garantindo, no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, o alinhamento das despesas ao conjunto do arcabouço fiscal, reafirmando a responsabilidade fiscal. E a oportunidade, e o presidente tem dito, que o seu governo é marcado pela previsibilidade. O anúncio de isenção de R$5.000 foi anunciado na campanha eleitoral. O povo brasileiro votou neste programa. E, portanto, ele foi legitimado pelas urnas. E o presidente está fazendo, sendo honesto com os eleitores que o colocaram na presidência. E mantendo, ontem eu vi, o mercado tem insistentemente lançado notícias falsas para se aproveitar de picos constantes e eventuais ganhos extraordinários desses picos, que isso seria antecipado para 2025, e circulou o dia inteiro ontem. E aí, eventualmente, tendo picos de subida de dólares. Então, mudar para 2025 seria romper o critério da previsibilidade. Foi feito na campanha o anúncio que até 2026 a isenção seria até 2025. Está sendo cumprido o que foi dito na campanha eleitoral, o que foi dito na posse, não tem nenhuma surpresa. Os agentes econômicos da sociedade não estão sendo tomados de surpresa. Se alguém criou uma expectativa que seria em janeiro o anúncio e não em dezembro, não foi o presidente Lula que criou essa expectativa, nem foi o governo que criou essa expectativa. Então, o anúncio é para que o conjunto da sociedade, do Congresso Nacional, saiba e conheça qual é o conjunto da obra, para, na tramitação, sabendo o conjunto da obra, fazer de forma autônoma, legítima, eventuais ajustes que ele considere pertinentes, e nós vamos dialogar com o Congresso sobre isso. E o ajuste da renda, eu queria insistir, a Haddad falou das isenções, porque o mercado não se incomoda tanto, às vezes, quando o governo deixa de arrecadar 30 bi de previdência, porque alguns não querem pagar a previdência dos seus funcionários. E eu digo aqui, com certeza, tem uma audiência grande, a quem está nos ouvindo: se você mora num prédio, num edifício ou num conjunto de casas, você paga um condomínio. Toda vez que alguns disseram, eu não quero pagar minha taxa de condomínio, só quero pagar metade, ou eu não quero pagar nada, quem mora nesse prédio, e você sabe o que eu estou dizendo, porque muitas vezes, quando alguma pessoa não paga o condomínio, você tem que aumentar a taxa dos que pagam para compensar, para o elevador não parar, para a luz do corredor não vai pagar, para o prédio não ficar sem água, alguns têm que pagar. E o que nós estamos fazendo hoje é porque quem mora na cobertura, com piscina, não estava pagando nada, ou estava pagando muito pouco.
E quem mora no primeiro andar estava pagando sozinho a conta. Todos vocês são jornalistas. Todos vocês têm 100% aqui a incidência muito além de 10% de imposto sobre a renda de vocês. A alíquota efetiva, a alíquota nominal de alguns pode ser até 27%, mas a efetiva vai ser menor do que 27%. Mas todos, com certeza absoluta, têm uma alíquota líquida, efetiva, acima de 10%. Por que alguém que ganha 5 milhões por mês não pode pagar 10% da renda? Isso o mercado toma como surpresa. Alguém que ganha 10 milhões por mês ou por ano não pode pagar 10% de contribuição para o país, tem que usar o que se chama de engenharia tributária para buscar brechas na lei e não pagar nada contra aquele que ganha um assalariado, carteira assinada, ou PJ que seja, que trabalha nos jornais, que trabalha como advogado, como médico, seja lá quem for, está pagando. Então, o que se está buscando aqui é um país mais justo, onde todo mundo que mora no condomínio pague a taxa de condomínio, para não faltar luz, para não faltar água, para não faltar elevador. É disso que está se tratando. Porque quem mora no primeiro andar está pagando sozinho a taxa do condomínio de quem mora na cobertura com piscina. Então, o que se está buscando é, ao mesmo tempo que se pede compreensão de quem ganha salário mínimo para que a sua renda cresça, continue crescendo, mas cresça mais lentamente, a gente está dizendo para a sociedade, aqueles que moram na cobertura com piscina precisam pagar um pouquinho, que hoje ou não pagam nada ou pagam muito pouco, comparado à maioria dos brasileiros, a todos nós que somos de classe média, que pagamos o imposto. Então, eu não tenho dúvida da absoluta esmagadora aprovação do povo brasileiro uma medida como essa. Por quê? Porque o povo aprova sempre o conceito de justiça. Justiça econômica, justiça tributária. Nós agimos de forma absolutamente consensual e haveremos de buscar, e eu quero dar ênfase aqui, num conjunto de medidas administrativas para garantir o cumprimento da lei para muitos programas sociais. E iremos fazer ajustes, inclusive, para diminuir judicialização dos programas sociais. Só para dar um dado a vocês, dos 3 milhões de beneficiários do BPC, 1 milhão não tem constando no sistema a CID. O que é a CID? É o código que diz qual é a deficiência que a pessoa tem. 75% disso foi decidido por decisão liminar do Judiciário. Então, se um programa está na lei, que é para pessoa com deficiência, se o programa é para deficiente, você precisa saber qual é a deficiência da pessoa. 75% dos que estão hoje recebendo sem CID foram incluídos por decisão liminar. Então, nós vamos fazer um esforço gigantesco para fazer perícia médica no ano 2025 em todos, para garantir que quem tem direito continue recebendo. E, eventualmente, quem foi incluído, que não tem direito, não receba. Assim como a lei diz que todos que devem receber esses programas têm que estar cadastrados no Cade Único. Só no BPC nós tínhamos 500 mil pessoas que não estavam cadastradas e foram incluídos no governo passado no programa. Nós estamos chamando todos, até dezembro agora, para se cadastrarem. E os valores serão bloqueados se não comparecerem para o cadastramento. Ou seja, garante-se o direito de quem tem legalmente o benefício e, eventualmente, exclui-se aqueles que, de uma forma ou de outra, por qualquer razão judicial ou administrativa, foi incluído de forma indevida no benefício sem ter o respaldo legal para isso. Então, eu fiz questão, me alonguei um pouco, mas eu acho que é necessário a gente firmar isso, porque a equipe aqui está absolutamente unida, focada, e, graças a Deus, os resultados colhidos até aqui, a equipe econômica está de parabéns, o Ministério da Fazenda. É um país crescendo, agora a taxa é superior a 3%, e conseguindo estimular investidores internacionais a acreditarem em nosso país.
nós precisamos, mais do que nunca, nós mesmos acreditarmos nele, apostarmos nele e construirmos o país que o povo brasileiro precisa que a gente construa, e esse país será construído na medida que a gente atue conjuntamente, os atores econômicos, os agentes econômicos, com o governo, buscando objetivos claros, transparentes, que interessam a todos. Álvaro, deixa eu te falar uma coisa. Em primeiro lugar, eu nunca vi a AGEL, que são os 4 ministros que estão aqui, tão sintonizada para atender a necessidade de reforçar o arcabouço fiscal, quanto nos últimos 2 meses. A gente debate muito, a gente às vezes diverge, converge, o que é natural no governo, mas eu estou dando um testemunho aqui. Nos últimos 2 meses, esses 4 ministros da AGEL estiveram debruçados sobre esse tema com a convicção de que nós tínhamos que apresentar o que estamos apresentando hoje. Quando você fala de desidratação, é que muitas vezes você tem que sopesar o ganho de médio prazo que você vai ter, que pode ser nenhum, e o risco de não aprovar no Congresso Nacional. Então, às vezes, uma medida como, por exemplo, colocar o pé de meia dentro do orçamento da educação tem um impacto maior do que uma mudança até 2028, 2029, do indexador da vinculação. Às vezes, pelo valor que já está sendo investido na saúde, muito acima do piso constitucional atual, vale mais a pena angariar mais receita das emendas parlamentares do que propriamente de mudar a regra. Então, foi feita essa consideração sobre cada ponto que está aqui. E, na verdade, todo mundo cedeu às evidências. Quando um ministro apresentava uma conta e mostrava que, olha, isso aqui vai causar ruído, pode prejudicar a aprovação e não vai ter impacto, pelo menos até 2028, 2029. Ninguém aqui é teimoso de se negar a enxergar os dados. Então, houve muita maturidade, o presidente participou de todas as reuniões, foram horas de debate para saber, olha, esse conjunto de medidas atende o arcabouço fiscal, dá segurança do seu cumprimento, e nós chegamos à conclusão de que, aprovado essas medidas, nós vamos ter... Agora, o nosso trabalho não se encerra em 31 de dezembro de 2000... E eu diria para você, assim, o desarranjo das contas públicas, as distorções são tão grandes que nós vamos ter que voltar a ela. Não tem ela. A questão da Aldir Blanc, por exemplo, quando a gente mostrou para a própria cultura o que estava acontecendo, olha, tem prefeito usando o dinheiro da cultura para fazer superávit, para atender a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, a pessoa faz um convênio, recebe o dinheiro, imposta o dinheiro, faz o resultado primário que a lei exige e não investe em cultura. O que nós tomamos a decisão? Não vamos repassar para quem não está executando. Então, isso representa uma economia para a União, mas o disciplinamento também do ente federado que não está comprometido com a cultura. Então, isso tudo foi muito sopesado, foi muito trabalhado, e nós estamos confortáveis, porque ao longo dos anos, se você pegar o que isso vai representar de contenção de despesa, acho que não sei se está aqui, mas a soma total até 2030, nós estamos falando de 327 bi de contenção. Não estamos falando de contenção. Isso aqui não é aquele 1 trilhão da reforma da Previdência que ninguém viu a conta até hoje, e não representou efetivamente a economia pretendida. Isso aqui nós estamos falando de uma contenção real. E nós entendemos que, se houver, pela dinâmica das despesas, necessidade de voltarmos ao presidente, nós vamos fazer com a transparência que estamos fazendo com vocês. Então, eu acredito que o nosso trabalho não se encerra, não acredito em bala de prata, nós não vamos resolver o problema herdado de 10 anos de déficit primário de um ano para o outro. Estou satisfeito com o resultado desse ano, sobretudo pelo fato de que nós alertamos o país de que, se fosse prorrogado PERSE e desoneração de folha, nós íamos ter que cumprir a meta dentro da banda. Nós não íamos ter condição de cravar o 0 de déficit esse ano. Vocês acompanharam o debate.
Vocês estavam na minha porta todo dia. No final do ano passado, eu dizia, se prorrogar a PERSE e desoneração da folha, isso não está no orçamento, eu não vou conseguir zerar o déficit. Mas não mudamos a meta para cumprir a banda estabelecida em lei. E todo mundo dizia que a gente não ia cumprir. Então, eu peço a vocês também, eu sei que vocês ouvem o mercado, e é dever de vocês ouvir o tal mercado, mas também tem que colocar em xeque as projeções que não foram realizadas, que não foram vistas, né, que não aconteceram, as profecias não realizadas. Crescimento de 1,5%, nós estamos com um crescimento de 3,5%. Déficit de 0,8%, tirando o Rio Grande do Sul, estamos com 0,25%. O Rio Grande do Sul é um evento que não podia estar orçado. Né? Não tinha como orçar o Rio Grande do Sul, né? Uma enchente daquela. Então, nós precisamos também, quando conversar com o mercado, pedir um pouco também, né? Assim como nós procuramos fazer uma leitura daquilo que é correto, o mercado assinalar, também o mercado tem que fazer uma releitura do que o governo está fazendo. Porque nem em termos de crescimento, nem em termos de déficit, o mercado acertou. Ele errou no crescimento, mas não é que errou pouco. Ele não chutou 3, ele chutou 1,5. E no caso do déficit, em janeiro, se eu não me engano, a Focus era 0,8 a previsão de déficit, ou mais, previsão de déficit primário, sem Rio Grande do Sul. Sem Rio Grande do Sul, era 0,8. Nós estamos chegando no final do ano, não vendemos estatal, não fizemos pirueta, não fizemos nada, fizemos nosso trabalho. E não é brincadeira estar na AGEL. Não é fácil você hoje estar na AGEL. Simone está aqui, Esther está aqui. É difícil você chegar e falar, olha, estourou o BPC, estourou Previdência, estourou auxílio-doença, estourou, tem que cortar, tem que fazer, tem que levar para o presidente, tem que bloquear. Não é fácil, num país que precisa de tanta coisa. Mas o presidente nunca vacilou em nos atender. Nunca vacilou. E tem dito, eu não vou desproteger quem precisa do Estado, mas eu posso cumprir o compromisso fiscal que eu fiz, sem prejudicar quem está precisando, quem vai continuar precisando do apoio do Estado. Esse é o pacto que nós fizemos, e eu, sinceramente, se eu passasse pelo Ministério da Fazenda, sem fazer a reforma tributária do consumo da renda, eu ia sair muito frustrado. Muito frustrado. Porque num país tão desigual quanto o Brasil, tão desigual, e assim, eu tenho como professor universitário uma vida dedicada ao estudo das injustiças e desigualdades. Passar pelo Ministério da Fazenda, sem ao menos tentar fazer uma reforma tributária do consumo e da renda na direção correta de atender as pessoas que precisam. Nós estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo ainda. Nós temos orgulho de estar entre as 10 maiores economias do mundo, mas nós não temos a vergonha de estar entre os 10 países mais desiguais do mundo ainda. Então, isso aqui vai ao encontro do que nós vamos fazer em termos de justiça social também, que é um elemento importante, que o mercado deveria considerar também. Justiça social é uma coisa que fortalece o país, fortalece a economia, fortalece o desenvolvimento. Não é uma coisa que não tem conexão com a economia. É uma coisa que tem conexão com o dia a dia das pessoas. Nós temos que gerar uma sociedade de bem-estar no país. E nós estamos longe disso ainda. Mas são passos muito importantes esses que estão sendo dados. E se precisarem outros, e certamente vai haver necessidade, nós vamos estar aqui para voltar à mesa do presidente com as nossas ideias e tentando sintonizar as nossas aspirações em torno desse projeto. Tá bem? Ministro, eu tenho... Que horas são agora? Só para eu... Ministro, eu vou responder mais essa, tá bom? Eric Mas Rianelli.
mas é que eu avisei que eu ia sair às 9h30. Mas as pessoas vão continuar aqui. Eu peço queria licença, colega, reforçar que eu tenho esse uma pedido, pergunta. viu? Que a gente possa ter uma pergunta, depois o ministro sair educadamente, porque o Colégio dos Líderes do Senado está esperando. Eu os volto a ministros falar ficam, com os vocês, técnicos não também tem ficam. problema, que eu não posso deixar o senador Pacheco me aguardando, né? Ministro Eric Rianelli, aqui da Globo News, eu tenho duas dúvidas. A primeira delas, o senhor mencionou os trabalhadores que ganham até R$5.000 e as pessoas que ganham mais de 50 mil por mês. Há uma defasagem bastante expressiva da tabela do imposto de renda e da progressão das faixas. Essa reforma da renda vai contemplar uma atualização da progressão das alíquotas de acordo com o ganho dos trabalhadores? Já está contemplando. Mas progressivamente? Progressivamente. A partir de R$5.000? Não na mesma proporção. As faixas de renda, elas têm a maneira como a Receita Federal está fazendo garantindo que, por meio da atualização da faixa de isenção, mais o desconto que é dado, você vai beneficiar alguma coisa, sei lá, entre 70% e 80% dos trabalhadores assalariados. Tá bem, 8. Mas daí vocês vão falar que eu saí educadamente? Prometo. Não, ministro, assim, o senhor abriu o seu discurso lamentando que há um pouco de ruído em relação à reforma da renda versus fortalecimento do arcabouço fiscal. No entanto, a forma que o senhor escolheu para divulgar, a sua própria fala ontem, no pronunciamento, ela focou muito mais nos pontos de reforma da renda do que até de arcabouço fiscal, que passou assim mais en passant. Além do que... Eu dediquei 30 segundos à renda e 6 minutos ao O senhor arcabouço. falou de salário mínimo, mas o senhor não falou da principal medida de contenção de um limite de crescimento. E o meu ponto é, além disso, foi bonito, de imagens, o seu pronunciamento parecia mais um programa eleitoral. Eu gostaria de saber, essa opção foi sua? O senhor já fez um treinamento aí para sair candidato? E o meu segundo ponto é, há um descasamento, eu entendi errado, ou há um descasamento na geração de receita, entre o período em que você vai abrir mão da receita e a receita nova, que é virar no ajuste do imposto de renda e a isenção de imposto de renda na veia, se isso tem algum problema. E em que prazo o senhor estabiliza a dívida? Se você fizer uma minutagem do programa de ontem, você vai ver que, na parte final, eu menciono a questão da renda. Segundo, eu fiz esse pronunciamento, que é o primeiro que eu faço desde que eu tomei posse, a pedido do presidente da República. Eu jamais teria a iniciativa de fazer isso, até porque não é protocolar você fazer um pronunciamento sem que o presidente peça um pronunciamento, né? Então, foi um pedido dele, em função da complexidade dos temas que estão sendo tratados. Eu penso que foi oportuno, porque preparou essa reunião nossa, tanto o pronunciamento quanto a divulgação do material, e o nosso objetivo é esclarecer, né? Eu tento ser o mais discreto possível, vocês sabem disso. Eu procuro atender na medida da necessidade de esclarecimento, quando há ruído, quando há problema de comunicação, porque é meu dever informar e esclarecer. Mas eu não sou uma pessoa que está buscando outra coisa que não seja crescer com sustentabilidade e justiça social. E a só o que eu estou procurando fazer aqui. Aliás, todos nós aqui que estamos nessa mesa, estamos trabalhando na escala 7x0 para entregar um país melhor. Nesse ritmo das medidas, a dívida estabiliza em que período? Eu tenho uma pergunta para a senhora, ministra Tebet, que a senhora eu vou pedir licença agora, sim, bem? Obrigada, ministro. A senhora construiu esse arcabouço, essas medidas, esse pente fino nas despesas desde lá de trás com a sua equipe. Eu queria saber se a senhora está satisfeita. Para os ministros políticos aí, Rui Costa e Alexandre Padilha, o doutor Padilha tem que sair, o ministro Rui Costa, duas medidas, super salários e super ricos, já foram incluídas em outras propostas no Congresso Nacional e deu ruim. Não conseguiram aprovar uma e virou um monstrengo tão grande a outra que empacou depois no Senado. Eu queria saber, isso já foi conversado? O que vai ser diferente dessa vez para vocês conseguirem, de fato, aprovar e garantir essa receita? Bom, primeiro deixar claro que
reforçar a fala não só do ministro Rui, mas no ministro Haddad, que essa foi o ajuste fiscal do consenso. Nós debatemos por diversas vezes, eu quero até fazer aqui uma consideração em relação à questão do piso da educação e por que a educação não está no arcabouço. Não foi o ministro Rui que pediu para tirar. Eu e Esther, como professoras, nós, antes de mais nada, fizemos a conta, nós colocamos no papel. Quando vocês colocarem no papel, a questão da educação, embora na teoria, na legislação, não esteja dentro do arcabouço, na prática ela já está. Se a gente colocasse dentro das regras, o impacto seria zero. Ou seja, podem fazer as contas, até praticamente 2029 ou 2030, o impacto seria zero. Aí vem a nossa experiência de Congresso Nacional, a Esther como técnica e como senadora, porque nós vamos incluir a educação, e mesmo a saúde, eu já explico, no arcabouço, primeiro que a educação já está, criando um ruído com os professores, com os prefeitos, com o próprio Congresso Nacional, se o impacto fiscal vai ser zero. Ela já está, ou seja, a educação já está dentro do arcabouço fiscal. A saúde tem uma diferença mínima que daria uma economia de talvez 4 ou 5 bi ao longo de todos os anos, mas seria na teoria, porque na prática, como a população está envelhecendo e nós vamos precisar lá para 2027 ou 2028 de mais recursos para a saúde, seria um ajuste ineficiente. Então, foi um consenso, foi unânime, depois de falarmos tudo entra dentro do arcabouço fiscal, falar, tem que tirar a educação e saúde, porque o impacto fiscal é zero, o impacto político é grande, a chance de não passar no Congresso seria muito grande, e mais importante que isso, que eu acho que respondendo de forma objetiva a sua pergunta, eu estou satisfeita porque é o ajuste fiscal possível, no aspecto técnico, no aspecto do Ministério do Orçamento e Planejamento e no aspecto político, porque há que se pensar que ele tem que passar pelo Congresso Nacional. O Brasil precisa caber dentro do orçamento público, como a renda familiar, o orçamento das famílias brasileiras precisam caber dentro dos seus reajustes. Nós sabemos o impacto que tem de gastarmos mais do que arrecadamos. Nós estamos falando de juros futuros altos, nós estamos falando de câmbio alto, nós estamos falando de inflação, comendo o salário mínimo do trabalhador brasileiro. Mas, e aí é que vem o meu papel como ministro do Planejamento e Orçamento, sabemos que o orçamento brasileiro precisa ser eficiente. Nós precisamos garantir qualidade do gasto público. Esse é o papel do Ministério do Planejamento e Orçamento. E dentro disso, nós não podemos esquecer que uma condição fundamental é garantir justiça fiscal. Nós falamos muito de justiça tributária, esquecemos de justiça fiscal. Nesse aspecto, sim, nós estamos mexendo com andar de braço. Então, temos que mexer com andar de cima. Daí porque entendemos a decisão política do governo de apresentar agora, e não em janeiro ou em fevereiro, a questão da reforma tributária da renda. Pessoal, obrigado. Gente, eu agradecer os ministros. Vamos fazer a troca agora com os técnicos, por favor, por causa do momento. Viu? Os ministros poderão depois, e farão com certeza, e Simone se coloca à disposição, eu me coloco, Esther, o Haddad, a dar entrevista depois nos veículos, ao vivo ou não, para dar os maiores detalhes, a gente vai chamar os técnicos aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado. Vamos agora fazer a mudança da mesa. Os técnicos. Precisamos só de 2 minutos. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a entrevista coletiva de ministros que detalharam o pacote do governo para o ajuste nas contas públicas. A meta é gerar economia de 70 bilhões de reais em 2 anos. Entre as medidas apresentadas está a instituição de uma idade mínima para militares passarem à reserva e a limitação de transferência de pensões. Pela proposta, o abono salarial será limitado a quem ganha até R$ 2.640 por mês. Segundo o governo, esse valor será corrigido pela inflação nos próximos anos. Atualmente, o abono é garantido para quem ganha até 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 2.824. Outra medida é a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Vamos ouvir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre esse assunto. A reforma tributária, tanto do consumo, que está em fase final,
de tramitação no Senado Federal, quanto da renda, ela tem o pressuposto da neutralidade fiscal. O que significa isso? A reforma tributária não visa nem aumentar, nem diminuir a arrecadação. O objetivo da reforma tributária é buscar eficiência e justiça tributária. Essa é a finalidade. Qualquer aumento da faixa de isenção do imposto de renda, como já foi feito por este governo 2 vezes, tem que vir acompanhado de uma compensação. Ou seja, o projeto de lei que vai ser encaminhado pelo Executivo da reforma da renda pressupõe neutralidade tributária e o compromisso dos líderes de votarem um projeto que este princípio esteja respeitado. Ou seja, não se trata de mexer com o nível da arrecadação de impostos. Trata-se de buscar justiça tributária. Por que é importante dizer isso? Porque o Congresso vai ter o seu tempo, agora, sobretudo a partir do semestre que vem, vai ter o seu tempo de analisar a proposta do Executivo para que tanto o imposto do consumo quanto da renda entre em vigor 1º de janeiro de 2026. O ministro Fernando Haddad destacou ainda que o salário mínimo vai continuar a ter ganho real, mas de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal. Estamos apresentando um conjunto de medidas que tem um impacto nos próximos 2 anos de 30 e 40 bilhões, 25 e 26, performando 70 bilhões de reais, e que passa pelas seguintes medidas. Primeira delas, reforçar que o salário mínimo continuará tendo ganho real. Ele continua tendo um ganho acima da inflação. Mas esse ganho vai estar condicionado àquele espaço do arcabouço fiscal entre 0,6% e 2,5%. Isso significa que o salário mínimo pode, inclusive, subir numa recessão, por exemplo. Se amanhã, daqui 5, 10 anos, você tem um ano em que o produto cai, você vai ter uma trava de que ele vai subir 0,6%, mas, ao mesmo tempo, também pensando na anticiclicidade do arcabouço fiscal, se você tiver um aumento do PIB muito grande um ano, você vai limitar o crescimento do salário mínimo. É isso, e nós voltamos daqui a pouquinho com outras informações do governo federal no Brasil em Dia. Continue conosco, até já. do arcabouço fiscal em relação a isso. E ele também, eu acho que o Haddad trouxe um ponto bem importante, e depois o Rui Costa também, em relação à isenção sobre a renda, de como ela hoje pesa mais sobre as pessoas com menores rendas e acaba beneficiando pessoas com maiores rendas, e como isso é injusto. E tem ali até, fizeram uma analogia bem interessante do condomínio, que a pessoa deixa de pagar condomínio e acaba sobrecarregando as outras ali. A pessoa tem uma cobertura e quem está pagando é o primeiro andar. Então eles falaram até de uma forma bem didática, eu achei, e bem explicativa do que eles pretendem fazer e como eles pretendem fazer esse ajuste fiscal de cada uma dessas linhas sem sobrecarregar o social. Inclusive, alguns jornalistas na coletiva já puxaram para esse ponto. Por que que não entrou Previdência? Por que que não entrou Educação? Por que que não entrou Saúde? Com essa cobrança que a gente vê principalmente do mercado financeiro, que o ajuste seja feito só nessas camadas. Então, isso tudo foi explicado na coletiva e eu achei a coletiva boa, assim, de uma forma geral. Tem 2 vídeos, 2 trechos da coletiva que você pediu para separar, para a gente falar aqui, né? Você quer chamar o primeiro? Vamos pegar aqui o primeiro trecho, que ele fala sobre essa redistribuição, justamente porque muita gente começa a ficar com dúvida. Será que vai ter um aumento de carga tributária ou não? Eu acho que esse é um ponto assim, crucial para a gente passar para a nossa audiência. Não vai ter aumento de imposto, vai ser uma redistribuição com base nessa reforma tributária. Vamos lá, então.
consumo, a reforma tributária não pode ter a finalidade de fazer o ajuste de contas, porque senão você não consegue fazer a reforma. Então, a neutralidade é uma espécie de pressuposto da reforma avançar. Se você tiver que tomar medidas para corrigir as contas públicas, é o que nós estamos fazendo desde 1º de janeiro do ano passado. Nós estamos fazendo isso. O ajuste das contas públicas estão sendo feitos com base nas distorções do sistema, de 1º de janeiro de 2023 para cá. Bom, aí o Haddad ele traz alguns pontos que eu acho que valem ser explicados, principalmente o que é neutralidade, quando ele está falando de reforma tributária, o que é essa neutralidade que tem que impactar consumo junto. Quando você faz uma reforma tributária, você não pode, e o que ele está tentando explicar é justamente isso, não pode aumentar o imposto ou a carga tributária de algum agente e para sobrecarregar ou sobrecarregar o outro. Você tem que fazer isso de uma forma que seja redistribuída essa carga. Então, vai vir justamente junto ao consumo para que tenha essa redistribuição. Então, não é que vai aumentar a carga tributária de alguém para baixar de outra, você vai redistribuir isso melhor. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que discutir bastante, porque hoje ela é realmente muito concentrada. Então, se você redistribui, você não está aumentando o imposto de renda, você não está aumentando alguma alíquota, você está redistribuindo essas alíquotas, que hoje elas são muito concentradas, principalmente nas rendas mais baixas, se a gente for pensar, inclusive quando a gente fala de consumo. Mas mais que isso, ele fala dos benefícios que acabam extrapolando. E aí que ele entrou em alguns pontos, por exemplo, das Forças Armadas, do fim da morte facta, né, que você fala? Ficta, desculpa. Que é quando a pessoa acaba sendo quase dada como morta ali, expulsa do Exército. Vai acabar também a transferência das pensões, né, que é algo muito discutido há bastante tempo. E a idade mínima também pode mudar para o militar e para a reserva, e isso já traria uma economia, como ele fala, né? Ele não falou em corte em nenhum momento, ele falou em economias, isso é interessante também se a gente pegar no discurso do Haddad. Ele estima aí um impacto de 2 bilhões, só dessa linha. Em relação a BPC e Bolsa Família, que podem gerar ali até alguma confusão, o que ele fala é sobre as liminares do BPC, que hoje tem um tipo de concessão do benefício para quem não passa por perícia, não necessariamente teria o direito a receber o BPC e acaba recebendo por liminar judicial. Então, ele quer também mexer com isso, né? Terminar, provavelmente finalizar com isso, porque isso acaba trazendo benefício para quem não tem direito e ele quer que as pessoas tenham conforto, principalmente peritos, que estão dando BPC para quem realmente necessita. Porque hoje essas liminares saíram um pouco do controle e, inclusive, estouraram o orçamento do próprio BPC. Então, em relação a esse benefício, seria essa medida tomada. E em relação ao Bolsa Família, recadastramento, biometria, para que não seja também, para que uma pessoa, uma família não receba sem a necessidade Bolsa Família. Então, não é que está cortando dinheiro ou não está reajustando Bolsa Família ou não vai reajustar o BPC. É entregar o BPC e o Bolsa Família para quem realmente necessita, com o conforto de saber que aquelas pessoas que estão recebendo necessitam. Porque hoje as duas linhas também estão extrapolando. Ele falou também em super salários, isso é muito importante. Ele falou da reforma administrativa começar pelos super salários, porque a gente sabe que quando se discute reforma administrativa aqui no Brasil, normalmente a gente está falando do poder executivo, do professor, do médico do posto, e ele trouxe uma outra ótica para essa reforma administrativa, de começar pelos super salários, que também estão extrapolando esses limites ou a média do Brasil. Então, tudo que ele fala ali de extrapolar, né, super salários militares, ele está falando de quem está fora da média do brasileiro, quem tem ali possibilidades ou de uma previdência ou de um salário acima do teto constitucional, que estão realmente muito fora da nossa média. E em relação a BPC e Bolsa Família, que se tinha muita dúvida, é justamente nesse recadastramento e